Eu não sabia! Um jeito fácil de explicar as coisas. Olha só, a gente vai mergulhar agora numa análise super especial sobre um incômodo biológico universal que afeta milhões de pessoas pelo mundo afora, gerando muito desconforto social e insegurança. Estamos falando do odor corporal. É simplesmente fascinante como uma função tão natural do nosso corpo pode virar um peso tão grande na vida de alguém. Mas é mais impressionante ainda ver como a medicina moderna resolve esse quebra-cabeça. Através de dados clínicos e estudos cirúrgicos recentes, a gente vai entender exatamente o que rola sob a nossa pele. Bom, para começar, a gente precisa fazer aquela pergunta de R$ 1 milhão. Afinal, por que o suor tem cheiro? Acredite se quiser, a resposta rápida aqui é que o suor, quando sai do nosso corpo, é completamente inodoro. Isso mesmo, zero cheiro. O problema que tanta gente tenta mascarar não é o suor em si, mas sim o processo biológico invisível que acontece ali bem na superfície da nossa pele. Vamos entender isso? Então, para guiar a nossa análise de hoje, a gente vai passar por 6 pontos. 1. O que é a bromidrose. 2. A ciência do suor. 3. O mito do chulé. 4. Tratamentos clínicos. 5. A solução cirúrgica. E 6. Resultados e satisfação. Bora lá? Ponto número 1. O que é a bromidrose? Vamos definir os termos médicos antes de mais nada. A gente precisa separar muito bem duas condições que vivem andando de mãos dadas, mas que são super diferentes. A bromidrose, que os médicos também chamam de osmidrose, é aquele odor corporal forte, bem desagradável, causado justamente pelas bactérias fazendo a festa no nosso suor. Já a hiperidrose é literalmente suar demais, ou seja, produzir muito suor não quer dizer, de jeito nenhum, ter mau cheiro. O lance é que esse excesso de umidade da hiperidrose cria o cenário perfeito, um ambiente úmido dos sonhos para as bactérias da bromidrose se multiplicarem. E para a gente ter uma noção do tamanho desse problema, pensem nisso. Estima-se que só lá nos Estados Unidos, cerca de 400 milhões de dólares sejam gastos todo ano com desodorantes e antitranspirantes. É um número absurdo, né? Mostra o tamanho do esforço financeiro e social massivo da população para tentar controlar nossa própria biologia e segurar essas bactérias. Seguindo para o ponto 2, a ciência do suor. Precisamos olhar para a anatomia da pele para entender de onde vem toda essa umidade. Basicamente, o nosso corpo tem 2 tipos principais de glândulas sudoríparas. As glândulas écrinas estão espalhadas pelo corpo todo e produzem um suor bem aquoso, sem cheiro nenhum, só para refrescar a gente quando a temperatura sobe. Mas as grandes estrelas da nossa análise de hoje são as glândulas apócrinas. Elas ficam concentradas em lugares bem específicos, tipo axilas e regiões anogenitais, e são ativadas por hormônios lá na puberdade. O detalhe crucial é que elas produzem uma secreção cheia de lipídios e proteínas. Gente, isso é um verdadeiro banquete para bactérias tipo a Corynebacterium. Quando elas devoram esse fluido, liberam amônia e ácidos graxos, que é exatamente o que causa aquele cheiro forte e característico da bromidrose apócrina. Ponto 3 da nossa pauta, o mito do chulé. Saindo um pouco das axilas, vamos falar de um problema super comum nos nossos pés. A bromidose nos pés é o nosso famoso chulé. E aqui a gente vai quebrar alguns mitos médicos fascinantes. O chulé, na real, é transmissível. Como a culpa é das bactérias, dividir o mesmo sapato com alguém pode simplesmente transferir essas bactérias de um pé para o outro. E tem casos tão severos que, olha só, lavar o sapato não resolve absolutamente nada, a única saída é jogar o calçado no lixo mesmo. Para piorar, se a pessoa também tem hiperidrose nos pés, aquela umidade toda vira uma porta de entrada gigantesca para micoses e fungos. Indo para o número 4, tratamentos clínicos. É super interessante ver como os médicos tentam barrar esse processo de um jeito mais conservador antes de partir para medidas definitivas. A primeira linha de combate foca em medidas clínicas. Isso inclui sabonetes antibacterianos, antibióticos tópicos ali na pele para reduzir a população dessas bactérias e até a aplicação de toxina botulínica, o Botox. Ele é incrível para paralisar as glândulas sudoríparas, cortando a comida das bactérias pela raiz. O único problema? O efeito passa. Dura ali uns meses e a pessoa precisa ficar voltando no consultório para fazer reaplicações constantes. Isso nos leva à seção 5, a solução cirúrgica. Quando os tratamentos falham e o desconforto social fica insustentável, a medicina entra com uma intervenção certeira.
Tem um estudo clínico super detalhado do cirurgião Alexandre Kataoka que mostra uma técnica mista incrivelmente eficaz para a região axilar. E o passo a passo é tipo uma receita perfeita, saca só? Primeiro rola o teste de Minor para mapear a área. Aí vem a anestesia local. Depois, ele faz uma lipoaspiração bem superficial para já tirar parte das glândulas, seguida pela exérese, que é o médico ir lá e cortar fora a parte do tecido subcutâneo mais afetada mesmo. E claro, fecha tudo com a sutura no final. E para ilustrar brilhantemente como isso começa, o teste de Minor funciona assim. O médico passa iodo na axila e depois joga amido de milho por cima. Na hora que o suor toca nessa mistura, a pele adquire uma coloração roxa intensa na mesma hora. É literalmente um mapa em tempo real, sabe? Ele mostra exatamente onde está a maior concentração das glândulas problemáticas, garantindo que o cirurgião seja super preciso na cirurgia. Agora a gente tem uma visão bem real e objetiva de como isso é na prática clínica. De um lado, dá para ver a região axilar logo depois que o tecido problemático é retirado da pele e do subcutâneo. E do outro lado, temos o bloco de tecido em si, que foi removido. Era justamente aí que ficavam escondidas as glândulas apócrinas, causadoras do odor, que não respondiam a tratamento nenhum. Tirando isso fisicamente, o problema acaba pela raiz, porque essas glândulas específicas nunca mais vão produzir aquele fluido que alimenta as bactérias. E depois de dar os pontos com todo o cuidado, o aspecto final é esse aqui. Trata-se de um procedimento de pequeno porte, muito tranquilo para especialistas treinados, feito com anestesia local e a pessoa vai para casa no mesmo dia. A área do corte é relativamente pequena e os pontos são feitos para otimizar muito o processo de cicatrização. E, finalmente, seção 6, resultados e satisfação, porque no fim das contas a gente quer saber, funciona mesmo na prática? Vamos olhar para os dados do estudo com 32 pacientes ao longo de 6 meses. Bom, a medicina trabalha com transparência, então a gente tem que falar das complicações. Desses 32 pacientes, 10 tiveram algum probleminha leve na recuperação. A grande maioria, 60%, foi só equimose, que são aquelas manchas roxas que somem rapidinho. Outros 30% tiveram queloide e 10% teve uma pequena reabertura dos pontos. Mas prestem atenção no dado mais importante aqui, que é justamente o que não aconteceu. Absolutamente nenhum paciente voltou a ter odor. 0 recidiva. A cirurgia foi 100% eficaz em eliminar a bromidrose na área operada. Aí a gente chega nessa estatística fantástica. Quando perguntaram para esses pacientes como eles avaliavam o atendimento e os resultados, 100% deles classificaram como excelente. Todo mundo, até a galera que teve um roxinho ou um probleminha na cicatrização, considerou a cirurgia um sucesso absoluto e inquestionável. E isso impacta a qualidade de vida de um jeito gigantesco. Olha só. A esmagadora maioria cravou que a cirurgia definitivamente melhorou a vida deles e o restante disse que provavelmente melhorou. A gente não pode esquecer que a bromidrose causa um isolamento social muito pesado. Quando a medicina remove esse incômodo cirurgicamente, ela não devolve só o bem-estar físico, ela devolve a saúde psicológica e a confiança diária das pessoas. Bom, a grande lição que fica dessa explicação é ver como desmistificar a nossa própria biologia remove totalmente o estigma em cima de uma condição médica. Aquilo que antes parecia um constrangimento sem fim, no fundo, era só uma interação entre glândulas apócrinas e bactérias, que a medicina moderna sabe muito bem como interromper de vez. E isso deixa a gente com uma pergunta final instigante. Quantos outros mistérios e tabus do nosso próprio corpo estão por aí, apenas esperando por uma solução médica tão elegante e definitiva quanto essa?